Boa noite, Trali. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento importante da história do Brasil. Boa noite, candidato Tarcísio. Eu queria, nesse debate, Trali, trazer a consideração do eleitor, da eleitora, as propostas que eu venho defendendo ao longo de toda essa campanha. Eu estou preocupado com o seu orçamento doméstico e propus zerar o ICMS da carne da cesta básica e aumentar o salário mínimo de São Paulo para R$ 1.580. Estou preocupado com a fila do SUS. 1.200.000 procedimentos aguardando agendamento. E vou levar a experiência da capital para o interior. 70 hospitais-dia na região metropolitana, no interior e no litoral, onde terão 3 centros cirúrgicos e médicos especialistas para fazer a fila do SUS andar. Estou preocupado com o seu transporte. Vou concluir as linhas do metrô prometidas e não entregues. Vou criar o bilhete único metropolitano em todas as metrópoles, não só na capital, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba. E vou fazer o trem intercidades, começando pela interligação de Campinas com a capital. Eu estou muito preocupado com a educação da nossa juventude e vou criar um Instituto Federal que vai garantir ao seu filho, durante o ensino médio, um certificado profissional. São essas algumas das ideias que eu quero trazer à sua consideração e eu entendo que essas ideias vão ao encontro dos seus anseios mais nobres de tornar o nosso Estado ainda mais forte, ainda mais potente para enfrentar os desafios que estão colocados. Cumprimento mais uma vez o candidato Tarcísio com a seguinte pergunta. Hoje há um problema grave no Brasil todo e no estado de São Paulo em relação à frequência escolar e vacinação de crianças. Estou falando de crianças. Frequência escolar e vacinação. Quais são as suas propostas para atender esse anseio dos pais do nosso estado de São Paulo? Boa noite, Trali. Boa noite a você que nos acompanha. Boa noite, Haddad. Parabéns à Rede Globo pela organização desse debate. Um importante espaço para a gente apresentar as nossas ideias, nos apresentar para os eleitores. Eu primeiro queria agradecer os quase 10 milhões de votos que eu tive no primeiro turno, que trazem para nós o senso de responsabilidade, o senso de gratidão. Muito obrigado ao Estado de São Paulo. O meu compromisso é cada vez maior. E, Haddad, eu queria responder a sua pergunta, mas antes, eu julgo necessário restabelecer a verdade. É minha primeira campanha eleitoral e a gente está sendo bombardeado por fake news, por notícias falsas, por desinformação. E eu preciso aproveitar esse espaço para restabelecer a verdade. A primeira delas, o Tarcísio vai aumentar a conta de água. Mentira, não vou. Quando eu discuto privatização da Sabesp, eu estou querendo aumentar a eficiência, eu estou querendo fazer com que a gente invista mais em reuso, que a gente invista mais em diminuição das perdas, em recuperação dos mananciais e em ligação de esgoto. Eu quero fazer 1.200.000 novas ligações nos próximos 2 anos, para melhorar a qualidade do Tietê, para melhorar a qualidade dos Pinheiros e diminuir a conta de água. A Sabesp já tem quase metade do seu capital privado, 49,7%. E se a gente olhar o que aconteceu nas privatizações do sistema de saneamento no Brasil, a gente vai ver que a tarifa média das empresas privadas é ligeiramente inferior à tarifa média das companhias estaduais. Portanto, nós vamos modelar, nós vamos estudar a privatização da Sabesp. Vamos seguir com ela apenas se for melhor para o cidadão. Se a gente conseguir trazer investimento, se a gente conseguir diminuir o tempo de universalização do serviço de saneamento e se a gente conseguir abaixar a tarifa. Então, esse é o primeiro esclarecimento que eu tenho que fazer. Segundo, o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro reeleito, não vai dar aumento real sobre o salário mínimo. Falso, mentira. O salário mínimo vai ter aumento acima da inflação. Aposentadorias, pensões, não vão ter aumento real. Mentira. Aposentadorias e pensões vão ter aumento acima da inflação. Funcionários públicos não vão ter aumento acima da inflação. Mentira. Terão aumento acima da inflação também, porque suportaram uma barra pesada durante a pandemia e agora terão aumento acima da inflação. Tarcísio vai trazer para São Paulo o modelo de segurança pública do Rio de Janeiro. Falso. Mentira. Vamos manter a Secretaria de Segurança Pública, que já é secular, tem mais de 100 anos. Então, o modelo de São Paulo é que nós vamos manter. No entanto,
Nós vamos acabar com níveis intermediários para ter o comando geral da Polícia Militar, para ter a direção geral da Polícia Civil mais próximas do governador, para aumentar a integração entre as polícias. O presidente Bolsonaro não vai dar o auxílio emergencial no próximo mandato. Falso, mentira. O auxílio emergencial vai ser garantido. O presidente Bolsonaro vai acabar com o 13º. Falso, também é mentira. Foi tanta fake news, Haddad, que pessoas ligadas até a você, me refiro ao Márcio França, disseram que o Bruno, o goleiro Bruno, que foi condenado por assassinato, ia ser meu secretário. Aí já começa a entrar na área do deboche com o cidadão, deboche com o eleitor. Isso aí não faz o menor sentido, gente. E aí, por causa dessa questão, houve a 8ª condenação da sua campanha por fake news. Isso é desrespeito. E o deboche do goleiro Bruno, tudo bem. Mas falar que, por exemplo, eu concorri para atrasar o envio de oxigênio para Manaus, aí não. Aí não. Com base em quê? Eu não sei, Haddad, se você viu o seu material de campanha, se você autorizou aquele material a ir para a rua. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: por que você acha que atrasou? Por que você acha que a minha escolha foi equivocada? E detalhe, eu era ministro da Infraestrutura, estava lá para contribuir. Por que você acha que se eu tivesse outro caminho, a gente ia levar menos tempo? E qual seria esse caminho? É isso que eu te pergunto. Você não respondeu a minha pergunta, mas já que você está falando uma porção de coisa, eu queria que você respondesse por que não está observando as condicionalidades da transferência de renda. Quando você transfere renda, a lei determina que a vacinação e a frequência sejam acompanhadas pelo governo. Isso é desde o Fernando Henrique Cardoso, passando pelo Bolsa Família e pelo auxílio emergencial e agora auxílio Brasil. Está na lei. Você tem que acompanhar a vacinação de criança, Tarcísio. Você tem que acompanhar a frequência escolar. Eu te perguntei para saber por que você não acompanha a vacinação de criança. Outro dia você estava na televisão dizendo que as crianças não vão ser mais obrigadas a se vacinar e você vai dizer que é mentira? Você estava na Rede Globo dizendo isso. Obrigou o Burnier a pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente e ler para você porque você não conhecia o Estatuto da Criança e do Adolescente e você vai cuidar de quantas crianças aqui no estado de São Paulo? O Burnier também estava mentindo? Era fake news do Burnier? Você não conhecia o Estatuto? É mentira que o Bolsonaro deu R$1 de aumento real do salário mínimo. Em 4 anos não deu nada de aumento real. A inflação comendo solta. Os alimentos explodindo o preço, ninguém consegue fazer mercado nesse país. Você vem dizer para o cidadão que é mentira que ele deu aumento real de salário mínimo? Onde? Em que planeta você vive? Não deu R$1 de aumento real de salário mínimo, 0. Você vem dizer, as coisas que você diz aqui é um absurdo. Sim, você tem responsabilidade sobre o atraso. O governo Bolsonaro atrasou a remessa de oxigênio para Manaus. Um absurdo que aconteceu. Você tem as imagens de TV, aquelas imagens de gente sufocada em Manaus. É mentira? O atraso da compra de vacina da Pfizer é mentira? Os e-mails todos que foi para o Tribunal de Contas da União é mentira? Tudo isso é mentira. Então, a imprensa, está mentindo para todo mundo. Porque tudo que eu falo na televisão é baseado em reportagem de jornal. Em reportagem da TV Globo, da Bandeirantes, do Intercept. Hoje, se as pessoas forem no Intercept, vão ver uma série de coisas que daqui a pouco vão estar na minha boca e você vai falar que é mentira. Eu estou me baseando em reportagens da Folha de São Paulo. Essa semana, a Folha de São Paulo está mentindo? O Intercept está mentindo? O SP1, o SP2 está mentindo? Então, é tudo mentira. Então, desse jeito não vai. Eu queria te perguntar, eu vou comprovar tudo que você falou aqui. Você vendeu a SEDAI no Rio, você participou da privatização da SEDAI, você sabe que o preço da água aumentou. Você sabe que 226 empresas privatizadas no mundo de água foram reestatizadas, porque deu tudo errado. Não se vende água, água é bem essencial. O mundo inteiro já percebeu isso. E você está querendo estudar, como você está querendo estudar as câmeras. Não funciona assim. A pergunta que eu quero te fazer é assim, qual é a sua opinião sobre o salário mínimo? Já que sobre vacina de criança você não vai falar, sobre o salário mínimo. Qual é a sua opinião sobre o salário mínimo? O Bolsonaro agiu corretamente, o Dória agiu corretamente. Qual que é a sua proposta sobre o salário mínimo? O que você defende realmente?
Haddad, você não respondeu a minha pergunta. Você não me perguntou nada? Perguntei por qual era o caminho que eu devia ter usado em Manaus. Para você afirmar que eu escolhi um caminho que levou mais tempo, você tem que estar baseado em informação. Você não pode escolher uma estrada que tem 900 quilômetros de terra. Candidato Haddad, pelas regras, eu peço ao senhor ele falou que eu não respondi, estou respondendo. Eu peço ao senhor só que deixe o candidato Tarcísio concluir o raciocínio dele e aí o senhor, por favor... É que a gente tem que interagir. Pega na deixa dele. A gente tem que interagir. Então vamos lá, Haddad. A estrada não tem 900 quilômetros de terra, tem 455 quilômetros de terra. Segundo, se você levasse de balsa, se você levasse o oxigênio para Porto Velho e levasse de balsa até Manaus, você gastaria 6 dias. Se você levasse para Belém e levasse de balsa para Manaus, você gastaria 7 dias, 8 dias. Você levando nos 455 quilômetros não pavimentados, você levou 4, economizou 2 dias em relação ao percurso e 3 dias, 4 dias em relação ao outro percurso. E por que está em sigilo? Isso a decisão está em sigilo de 100 anos. Essa decisão não está em sigilo. A decisão do Bolsonaro não disponibilizar avião, só tem barco e caminhão para levar oxigênio para Manaus? Você tem ideia da... Por que está em sigilo a decisão do Bolsonaro? Você foi conivente com a decisão do Bolsonaro? Eu queria só pedir para o senhor mais uma vez. Pelas regras que os senhores assinaram, eu pediria que o senhor deixasse o candidato Tarcísio concluir e aí o senhor faz a sua intervenção, por favor. Senão o senhor fica interrompendo ele o tempo todo e vice-versa e a discussão não caminha do ponto de vista propositivo, que é a intenção aqui. Então, por favor, candidato Tarcísio, continue seu raciocínio. Bom, primeiro, você tem ideia do volume que ia ser transportado de oxigênio? Não dá para transportar em avião. Aliás, transportar o oxigênio no avião é um risco. Então, você faz uma exceção para transportar pequenas quantidades para atender as pessoas emergencialmente. Então, o volume que estava sendo transportado, e eram algumas carretas, precisavam ou ir de balsa ou ir de estrada. E não tem nada de sigilo com relação a essa decisão. E foi uma decisão correta que proporcionou encurtamento de tempo. Eu só estou te falando isso para você ter ideia que está saindo coisa na sua propaganda que eu não sei nem se você sabe, mas que não corresponde à verdade. E a gente tem que trabalhar com a verdade. Com relação à questão da vacinação, eu vou trabalhar incessantemente para que a vacinação seja um sucesso. O Brasil tem uma tradição de vacinação. Eu tenho certeza que você vacinou seus filhos, eu vacinei meus filhos, e é muito fácil convencer cada pai, cada mãe a vacinar seus filhos. E nós vamos levar a vacina onde os pais estiverem. Nós vamos trabalhar para que o Plano Nacional de Imunização continue sendo um sucesso. Investindo em propaganda, investindo em comunicação, investindo em convencimento, porque a gente não precisa obrigar um pai e uma mãe a vacinar seu filho. Ele sabe que tem que vacinar, ele sabe que aquilo é saúde. E com relação à frequência, tem uma coisa muito interessante. O que nós vamos fazer nas escolas de ensino médio para combater a evasão escolar? Nós vamos aumentar o Bolsa do Povo direcionado aos estudantes. Hoje nós temos uma bolsa de R$100 por estudante que é paga ao longo de 10 meses. Nós vamos ampliar, nós não vamos pagar essa bolsa só para 300 mil estudantes como é hoje. Nós vamos pagar essa bolsa para 1.200.000 estudantes, ou seja, para todos os alunos do ensino médio. E nós não vamos pagar essa bolsa por 10 meses, vamos pagar por 12 meses. Essa bolsa vai ser de R$120, de forma a monitorar a frequência dos alunos, que é algo super importante. Então, nós vamos ter transferência de renda, nós vamos ajudar os pais que estão desempregados. Hoje são 20 mil pais, 20 mil famílias ajudadas com R$500. Nós vamos ampliar isso para 100 mil famílias, de maneira a garantir a permanência dos alunos na escola. Porque o melhor combate à evasão escolar é política de transferência de renda. Então é isso que nós vamos fazer aqui em São Paulo. E aí, queria mudar de assunto, Haddad, te perguntar sobre agronegócio. É muito comum a gente ouvir suas declarações sobre MST. Recentemente, você, num evento, falou sobre a desapropriação de terras improdutivas. E eu te pergunto, Haddad, tem terras improdutivas em São Paulo e você vai trabalhar ao lado do MST? Qual o papel que o MST terá no seu governo e o que você está pensando, o que você propõe para o agronegócio? Bom, eu queria voltar a temas que não foram respondidos pelo meu adversário e vou passar depois a responder sobre a questão do agronegócio. Em primeiro lugar, ninguém pode acreditar que não é possível levar para Manaus uma coisa para salvar uma vida. É impossível alguém acreditar que você não possa levar um avião. As pessoas estavam sufocando em Manaus.
E o que o Tarcísio está dizendo aqui é que só tinha dois jeitos de levar: por terra ou por ar, ou fluvial ou terrestre. E não é verdade. Pergunte para um especialista. E está em sigilo a decisão do Bolsonaro. Bolsonaro tomou muitas decisões equivocadas na pandemia. Ele prejudicou esse país. Ele prejudicou a moral desse país. Ele prejudicou a imagem desse país. E nós aqui em São Paulo, nós não vamos admitir jamais esse tipo de prática. Nós vamos vacinar as pessoas. Nós não vamos desdenhar do Butantan. O Butantan é um patrimônio paulista. E foi debochado pelo governo. Por vocês. Vocês debocharam do Butantan, que é uma instituição centenária, Tarcísio. Não se faz isso. Nós deixamos as pessoas à mercê de uma pandemia sem tomar as medidas necessárias. O governo de braços cruzados, fazendo pouco caso da tragédia que estava acontecendo. Condicionalidade de transferência de renda. Você conhece. Bolsa Escola, Bolsa Família. Sempre a gente exigiu condicionalidade e nunca ninguém reclamou. A cadernetinha do seu filho de vacinação, levar na escola para matricular a criança. Isso é uma coisa usual, que tem décadas e que agora o Tarcísio propõe acabar. Não vai ter mais a carteira de vacinação porque o pai cuida. Mas não é a escola contra o pai, é a escola de mãos dadas com a família. Isso não é vergonha para ninguém ter uma caderneta para levar para a escola e demonstrar que está tudo ok, até para receber orientação muitas vezes. Às vezes a caderneta não é para obrigar no sentido clássico de... Não, é para receber a transferência de renda, leva a caderneta e você está aqui com o teu filho. A maior joia que você tem na vida é seus filhos. Nós vamos descuidar disso. O agronegócio tem uma lei no país, que terras improdutivas, elas têm que ser destinadas à produção de alimentos. Eu te fiz a pergunta do salário mínimo, até agora você não me respondeu. As pessoas, Tarcísio, não estão conseguindo comprar alimento. Não dá para comprar alimento, sabe por quê? Vocês não cuidaram do plano de aquisição de alimento. Vocês acabaram com o programa de merenda escolar. Vocês congelaram por 5 anos o per capita da merenda. Hoje é suco e bolacha. Agora, biscoito, como vocês gostam de falar, é isso que está sendo servido para as crianças. Merenda congelada e o programa de aquisição de alimentos destruído. Não tem mais estoques reguladores. Você vai no mercado, você vê os preços subindo. Nós temos que aumentar a produção de alimentos em São Paulo e no Brasil. A produção per capita de arroz, feijão, mandioca está caindo no Brasil. É por isso que você vai ao mercado e está cada vez mais caro. Qual é a sua política para o salário mínimo? Vamos voltar a um tema que interessa a mais de 40 milhões de brasileiros. Qual que é a sua proposta para o salário mínimo paulista? Qual que é a sua proposta como liderança para o salário mínimo nacional? Vamos lá, Haddad. Primeira coisa, vamos esclarecer que eu falei da balsa ou da rodovia em função do volume. Várias carretas que iam ser transportadas para Manaus, por isso que a opção não foi aérea. A opção foi terrestre, ou ela era terrestre ou fluvial, que eu queria ver você colocar várias carretas no avião. Não seria possível. Com relação ao salário mínimo, como eu disse aqui, o ministro Paulo Guedes já colocou isso de maneira muito clara, muito enfática, e o presidente Bolsonaro também. Salário mínimo vai ter aumento real. Salário mínimo, ano que vem, vai aumentar mais do que a inflação. Se você parar para pensar, na lei orçamentária do ano que vem, a gente tem uma inflação prevista de 7,5%. E nós vamos acabar esse ano com a inflação de 5,5%. A inflação está em queda, graças à coragem de enfrentar, por exemplo, a questão dos combustíveis, a redução do ICMS dos combustíveis. O preço dos alimentos está caindo e o Brasil vai terminar esse ano com uma inflação menor do que vários países da Europa, do que o Reino Unido, do que os Estados Unidos. A gente está vendo o Banco Central Europeu elevando taxa de juros. E a gente vai ser o primeiro país a diminuir taxa de juros graças à eficácia da política monetária de um Banco Central independente, um Banco Central autônomo. Uma das muitas reformas que o governo Bolsonaro promoveu que vão fazer o Brasil impulsionar. Com relação ao salário mínimo paulista, uma criação de Guilherme Afife Domingos, quando foi secretário do Trabalho no governo Serra. E a gente percebe que não tem impacto orçamentário direto, porque no final das contas é um custo arcado com
pela iniciativa privada, não há vinculações, não há indexações. Então, a gente poderia aumentar o salário mínimo. Agora, qual é a grande questão? É promover o emprego. E nós vamos promover bastante o emprego, movendo as alavancas corretas. Então, a nossa ideia, e nós estamos estudando isso, é elevar o salário mínimo paulista na casa de R$ 1.550, R$ 1.600. Agora, nós vamos fazer isso com responsabilidade, que não se resolve os problemas econômicos na canetada. Não se resolve os problemas econômicos na base da marretada, como foi feito lá atrás no governo Dilma, por exemplo, com o setor elétrico, que acabou gerando um passivo muito grande. Então, nós vamos ver como que a gente vai gerar emprego, porque não adianta também asfixiar o produtor. Mas a gente tem condição de aumentar o salário mínimo paulista pela grandeza do estado de São Paulo e pelos empregos que nós vamos gerar, pela produtividade, pela competitividade que nós vamos produzir. E com relação ao agronegócio, nosso agro tecnificado, nosso agro diversificado, nós vamos investir muito, nós vamos auxiliar o produtor rural com crédito rural, com seguro agrícola, com a regularização fundiária, que é uma coisa fundamental. Então, o produtor rural que está lá no interior de São Paulo, nos assistindo, né, investindo em pesquisa, recuperando o sistema de pesquisa paulista, né, porque vai ser fundamental, e tendo um programa paulista de agricultura de interesse social, onde a gente conecte o pequeno produtor rural ao mercado consumidor, justamente na questão da merenda escolar. E aí eu queria saber, e o MST? Qual a participação que o MST vai ter no seu governo? Produzir, como ele está produzindo. Você sabia que eu aqui em São Paulo comprei merenda escolar orgânica do MST? Todo o arroz orgânico servido aqui na cidade de São Paulo veio do MST. A banana veio do MST. E eu comprei de todos os produtores. Eu fui o prefeito e o ministro que mais comprou da agricultura familiar. E não foi só do MST, como você quer fazer crer, Tarcísio. Eu comprei de todos os agricultores familiares a produção que tinha. E a nossa política de produzir alimentos gerava um mercado barato, gerava alimentos baratos. Eu repito, vocês destruíram o programa de aquisição de alimentos. Tecnologia brasileira exportada para a ONU, ganhadora do Prêmio Nobel, Programa Mundial de Alimentos. 2 anos atrás, Prêmio Nobel da Paz. Tecnologia nossa, que nós desenvolvemos aqui, e vocês acabaram. Premiado internacionalmente. O juro dos implementos agrícolas, pergunte para o produtor, era de 2% ao ano para você comprar um trator, para você comprar um caminhão. Hoje é 18%. Eles estão dizendo que estão favorecendo o agro, favorecendo coisa nenhuma. Quem multiplicou por 5 as exportações fomos nós. Por 5 as exportações agrícolas brasileiras no nosso período. Hoje está todo mundo reclamando do preço do crédito. Ninguém consegue pagar o banco pelo juro que vocês estão cobrando. O Banco do Brasil. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para você. Vocês estão espoliando, a palavra só pode ser essa, o beneficiário do Auxílio Brasil. Esse consignado que vocês estão fazendo, nós fizemos um consignado para quem recebia salário contra cheque no banco, foi as taxas mais baixas de juros já praticadas. Vocês agora, no período eleitoral, estão fazendo um consignado para arrancar o couro do beneficiário do Auxílio Brasil. O juro do Auxílio Brasil, o juro do consignado do Auxílio Brasil está chegando na casa do cheque especial. A quem que vocês estão pensando em favorecer? O trabalhador que não consegue terminar o mês ou o banco que faz o desconto do Auxílio Brasil e endivida as famílias? Queria te perguntar sobre isso, se você concorda com a taxa de juro cobrada no Auxílio Brasil consignado. Observe que o governo federal, ele promoveu os maiores planos safras da história. E o que a gente viu no Brasil nos últimos anos foi o aumento da oferta de crédito, uma revolução silenciosa de sistema financeiro. Quando a gente aumenta a oferta de crédito, no final das contas, a gente diminui o spread bancário. E foi isso que aconteceu, mais gente tendo acesso a crédito. Ora, se o consignado do Auxílio Brasil fosse tão ruim, ia ter gente que não ia judicializar, que não ia se contrapor, que não ia reclamar que o consignado do Auxílio Brasil está acontecendo. Aliás, um Auxílio Brasil que foi um grande alívio. Observe que no momento que as pessoas mais precisaram de dinheiro, que foi o momento da pandemia, onde muitos informais ficaram sem trabalho, o governo veio com o auxílio emergencial. R$ 600. As chefes de família
recebiam o dobro, R$ 1.200. Um dinheiro que, no primeiro momento, virou poupança. As pessoas não tinham segurança do que iam fazer, mas, no segundo momento, virou consumo. Isso impulsionou a nossa economia, isso ajudou a preservar empregos. Isso fez com que muitas famílias pudessem fazer a sua reforma, muitas famílias tivessem a sua sobrevivência. Um Auxílio Brasil que é algumas vezes maior do que o Bolsa Família antigo. Observem que um ano de auxílio emergencial correspondeu a mais de 10 anos de auxílio de Bolsa Família. Então, no final das contas, a mão assistencial do governo. Então, a gente teve esse cuidado, esse carinho com as pessoas. A gente não está deixando ninguém na mão. O governo federal criou o PIX para aumentar a velocidade, a facilidade de transações, bancarizou todo mundo, diminuiu as taxas, perdoou dívidas. Olha as dívidas do FIES. Quantos estudantes estavam endividados e iam passar anos pagando FIES e receberam perdão de até 99% das suas dívidas? Alívio promovido pelo governo. Então, é isso que foi feito ao longo desse tempo todo. Muito cuidado com o social. E é o cuidado que nós vamos ter aqui em São Paulo. Por exemplo, promovendo o microcrédito para os nossos empreendedores. E eu queria saber, Haddad, o que você está prevendo para os pequenos empreendedores paulistas? Olha, eu queria, nesses 3 minutos que restam, pontuar discordâncias que são muito importantes para que a gente entenda quais 2 projetos estão em debate hoje aqui. Não é verdade que o oxigênio não possa ser transportado. O volume não justifica. Você tem uma frota de aviões da FAB para transportar ministro, para transportar militar. Por que você não pode usar a frota da FAB para transportar oxigênio? Qual é a dificuldade? São 4 horas de voo. Qual é a dificuldade de ir, voltar quantas vezes eles fossem necessárias para suprir de oxigênio quem estava morrendo? Botaram oxigênio na estrada. 96 horas para o oxigênio chegar. O oxigênio encontrou as pessoas sem vida. Isso é descaso. Isso é falta de logística, é falta de raciocínio. Não se deixa as pessoas assim. Você não pode fazer transferência de renda sem condicionalidade, sem contrapartida. As contrapartidas não são coisa de outro mundo. Manter o filho na escola e vacinar. Será que isso ofende tanto o meu adversário? Qual é a dificuldade? Tudo que a gente quer é um filho educado e com saúde. Isso é parte da família paulista, é o nosso sonho, é ter a família saudável e sendo educada. Tarcísio, nós promovemos o maior avanço da agricultura familiar e do agronegócio da nossa história. Basta pegar os indicadores. Foi o momento em que a gente mais exportou. Nunca o salto de exportação foi tão grande quanto naquele período. Só que tinha uma diferença. A gente olhava para o alimento. Eu perguntei para você da merenda. Você fala do agricultor familiar. Eu perguntei para você da merenda. Por que vocês acabaram com o programa de aquisição de alimentos? Por que você não deu um reajuste da merenda desde a posse? Vocês não dão os mesmos 36 centavos por dia? Você se alimenta com 36 centavos por dia? Os seus filhos se alimentam com 36 centavos por dia? Por que você acha que o filho de uma pessoa que está numa escola pública vai se alimentar com esse valor? E com a disparada de preços. Agora, o Desenvolve São Paulo, ele vai atuar para fomentar a pequena empresa. Hoje você tem 2 milhões de empresas em São Paulo endividadas. E nós vamos fazer um programa de 3 bilhões de reais, já o ano que vem, para zerar a dívida dessas empresas e elas voltarem a produzir com dignidade. Nós vamos fazer o empréstimo. Agora, nós não vamos cobrar o juro que vocês estão cobrando dos pobres do Auxílio Brasil, não. Nós vamos emprestar para os pobres do Auxílio Brasil, se precisar consignar, com juro baixo, e para o produtor com juro baixo também. É isso que eu vou fazer. Muito bem, Haddad. Nós vamos incentivar o micro e pequeno empreendedor, porque são eles que geram a maior quantidade de empregos. Vamos usar Desenvolve São Paulo para, em articulação com o sistema financeiro e o BNDES, trazer mais recursos. Ou seja, também nós vamos aportar recursos para contrapor os superávites financeiros, de maneira que a gente tenha mais estoque e possa fazer empréstimos com maiores prazos e menores taxas. Vão alongar o prazo de pagamento, dar carência e diminuir as taxas. E uma coisa muito importante que nós vamos fazer, muitas vezes o crédito não chega na ponta, não chega no pequeno, por falta de capacidade de aportar garantia. E como é que nós vamos aportar garantia?
dando aval estatal. Ou seja, o garantidor da operação de crédito vai ser o governo do estado. E esses créditos serão orientados a bons projetos. E o Sebrae vai entrar na assistência técnica para ajudar esses pequenos empreendedores a prosperar. Olha, nós não podemos abrir mão do que São Paulo tem de melhor. Nós não podemos abrir mão da modernidade do estado de São Paulo. Essas políticas públicas de alimentação escolar, de apoio ao pequeno produtor, essas políticas que estão sendo desmanteladas da condicionalidade do Bolsa Família, no meu governo, elas vão voltar e vão voltar com força, independentemente do que aconteça com o país. Aqui vai ter controle de gasto e as famílias que precisam mais do Estado vão ter o Estado ao seu dispor. No meu governo vai ter controle de gasto porque a gente sempre foi guiado pela esteira da responsabilidade fiscal. A gente faz conta para tudo. Por exemplo, para zerar o ICMS da carne, que nós vamos zerar, a gente já sabe quanto custa e da onde vai tirar. Se você quiser, eu te falo quanto é que custa. Então, nós vamos trabalhar dentro da responsabilidade fiscal e fazendo a diferença na vida do cidadão. Candidato.